Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste domingo, dia 17 de novembro de 2019, 33º domingo do tempo comum, já arrumando para o final desse período, né? E principalmente nesse final de mês nós terminamos as leituras da palavra do ano C de São Lucas. E a partir de dezembro já entramos no ano A. Aconteceu uma situação em que eu tive que fazer uma doação do meu livreto Deus Conosco. Foi por uma boa causa, né? Então eu fiquei sem as leituras que eu costumo ter para facilitar aqui a gravação. E aí eu vou fazer uma proposta até o final desse mês, né? De novembro, que eu vou fazer as leituras da liturgia por três Bíblias diferentes, né? Em parte também é muito bom para mim, que aí eu também vou procurando os livros e vou dando também a leitura de cada tradução. A única coisa que vai faltar a partir de hoje, né, é que a parte da aclamação, aquela quando a gente fala aleluia, 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 aí eu não tenho a referência, né, qual que é a parte, o refrão que a gente tem que falar, é só isso que vai acontecer. Mas as leituras, elas vão acontecer normalmente com o diferencial da tradução. Então, eu já de início agora para este domingo, eu vou dizer então quais são as traduções que eu me utilizarei para estar fazendo a leitura da liturgia da palavra, né, nessa gravação. E claro que vocês vão sentir diferença. Outra coisa, também queria pedir desculpas, já antecipadamente, já está fazendo calor aqui na minha cidade, bem calor, e a previsão para esta semana, né, é de um tempo mais firme no calor, mais propício para o verão, não tem tanta chuva, né, porque Curitiba ela é mesmo marcada por um tempo mais fria, comparada com outras capitais, é considerada a capital mais fria aqui do Brasil, das cidades, né? E esses dias aí, por causa das chuvas e tudo, uma frente fria veio para nós aqui e judiou um pouco, porque ficou um esquenta e esfria muito esquisito. E agora, então, o que acontece? Eu tive que ligar o circulador de ar e se surgirem ruídos aí no fundo é por causa do circulador, porque tá impossível agora, até para abrir a janela tá complicado, porque não tá entrando vento, só tá vindo um bafo quente, né? Mas eu não posso reclamar, porque é o tempo certo mesmo para fazer calor. E a gente passando aqui por 12 graus, às vezes uma sensação térmica de 8 graus, 10 graus, dependendo do bairro em que a gente mora, estava meio complicado aí pelas manhãs, tá? Bem, já que eu já tô dando o pitaco, né, já tô falando algumas coisas, vou dar uma de blogueirinha, né? Andou saindo e eu também já pesquei essa notícia. Na verdade, não é bem notícia, eu não sei nem que nome dá. Eu sei que eu vi no YouTube, eu vi no Facebook, tem gente tentando compartilhar essas coisas até nos grupos de Zap Zap aí, católico, que eu participo, de um padre justamente aqui da minha arquidiocese de Curitiba, até um bairro próximo a mim, que a gente chama da região sul, mas não pertence ao bairro a qual participo, então eu não conheço esse sacerdote. Mas é um frei e ele está causando polêmica aí, fazendo coisas no altar no meio da celebração eucarística. Mas eu não vou jogar pedra nele, e sim alertar os irmãos e irmãs que me acompanham, né? Que eu agradeço muito, caso você esteja me ouvindo, e provavelmente você não é da Arquidiocese de Curitiba, né? Pelo que eu andei apurando, assim, não pelas vias virtuais, mas pelas vias reais, é um sacerdote do bairro do Sítio Cercado e que está fazendo umas coisas estranhas durante o rito eucarístico. E eu acredito que alguém já deva ter denunciado para o bispo aqui, nosso bispo, Dom Peruso, para estar enviando de início uma repreensão, estudar o caso, enviar
outro sacerdote para estar participando das missas, né? Porque tem todo um trâmite também essa questão de repreensão, né? Tem que ser investigado com calma, com cuidado, porque às vezes você vê umas coisas, como eu cheguei a ver por aí, umas postagens aí nas redes sociais falando, cadê o bispo para estar tomando uma atitude? Olha o que está acontecendo nesta igreja, nesta paróquia, sabe? Essas coisas aí. Eu vou falar uma coisa feia por parte de quem é católico. Aliás, eu até acredito, penso que a pessoa que está publicando esse tipo de coisa não deve ser católica, porque, primeira coisa, você está vendo uma situação, pode até ser de outra arquidiocese, não tem problema, chegou aos teus conhecimentos. Toda arquidiocese, até onde eu sei, tem um número de telefone e tem um e-mail. E se você tem foto, você se sentiu incomodado, você está chocado, mesmo sendo de outra arquidiocese, informa ao bispo ou arcebispo do local, mandando um e-mail com o anexo das fotos. Agora, tá? E é isso que está me irritando bastante. E é o que eu conversei com algumas pessoas também, que a gente é da igreja, tudo, né? Dentro aqui da igreja católica. Você não pode compartilhar esse tipo de assunto. Primeiro, eu não sei o que está acontecendo com esse sacerdote para estar fazendo isso. Deu um surto? Está querendo chamar atenção? Está querendo ser excomungado? Mas ele tem que ser repreendido pelo seu superior, né? Que no caso aqui são 3 bispos. É um bispo e 2 auxiliares. Então dizer que a gente não está tá padecendo de uma autoridade, não, tem quem veja, deve ter uma comissão, tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado, né? Às vezes o padre não está legal, está acontecendo uma coisa com ele, então precisa preservar um pouco ele, né? No sentido até proteger dele mesmo. Não sei se eu estou me fazendo entender. A questão que eu estou criticando, e veja bem, por isso que eu não peço like, compartilhamento, nada. Eu não quero ficar surfando na desgraça dos outros, porque essas postagens que eu andei vendo via YouTube, via outras redes sociais, desculpa falar, caríssimo irmão e irmã, mas a pessoa está surfando na desgraça alheia. E outra coisa, os fiéis desse local já deveriam ter entrado em contato com a arquidiocese para evitar que esse sacerdote esteja fazendo esses atos de, não sei nem que nome, heresia, apostasia, não sei o nome para dar, né, me fugiu, mas que não está certo dentro do rito litúrgico, sabe? Que teve gente que parece que andou saindo da paróquia porque viu coisa lá, tá, viu, mas você deveria ter informado o arcebispo, né? Porque às vezes é que nem eu acabei de falar, o sacerdote está passando por um problema e tem que ser protegido dele mesmo, dos atos dele, por incrível que pareça, sabe? Então, a minha queixa é dupla. Primeiro, não gostou? Informa via e-mail, por telefone, veja qual que é o endereço eletrônico para mandar as fotos e tudo, manda em sigilo. Vai acontecer uma investigação aí. E vai ter consequências, vai ter repreensão, vai ter todo um trâmite também. Não pense que a igreja católica é toda bagunçada, não é assim que funciona a coisa. E outra, essas pessoas que estão chamando a atenção do bispo, Dom Peruso, onde é que o senhor está para ver isso? Qual a posição que o senhor toma? Isso fazendo post por aí nas redes sociais. Isso é coisa de gente que, desculpa falar, é oportunismo. É oportunismo. É a mesma coisa você ver uma pessoa lá na Cracolândia, é fulano, aí era um ex-vizinho, alguma coisa assim, é fulano, e só tira foto e não informa a família. É a mesma coisa. Você está sendo oportunista, caríssimo irmão. Se você está compartilhando esse tipo de coisa, você não deve compartilhar. Você deve informar a arquidiocese em questão. Porque tudo tem uma hierarquia aí. É dentro da tua arquidiocese, informe. Se você se sentir ofendido, sabe que é da arquidiocese de Curitiba, informa. Não faz isso que você está fazendo. Eu acredito que as pessoas que estão me ouvindo não devam estar fazendo, mas se você recebeu algo similar, pode até não ser esse padre em questão que eu estou falando, viu? Que eu não vou citar o nome. Tem que preservar um pouco a integridade desse pároco. Eu acho até que ele deve estar doente, está passando por alguma coisa, não sei o que está acontecendo.
Mas eu andei vendo um outro vídeo de um outro canal do YouTube que diz que teve o pessoal ficou chocado com a homilia de um padre, aí não deve ser da minha arquidiocese. Aí eu não sei de quem que ele está falando, a pessoa em questão aí do canal que eu acompanho. Olha, gente, não é para ficar comentando. Vai na arquidiocese, fala, ó, tá uma gravação aqui, o padre falou tal coisa, eu reuni umas... Tem que ter provas, porque senão é denúncia vazia, tá? E fala. Mas, sabe, aí esse padre que fez a homilia, que falou alguma coisa aí, sabe, vai ser repreendido, vai ser observado, inclusive, para ver se de repente, será que o padre não está passando por algum problema? Agora, isso ninguém vê. Eles acham que aí o padre está falando a revelia, pode até ser, aí que está a situação, por isso que existe uma investigação. E a impressão que me passa é que esses canais das redes sociais estão querendo ganhar em cima da desgraça dos outros. E para piorar, não estou falando da desgraça do padre, a desgraça dos fiéis daquela paróquia. Vocês não estão preservando nem os paroquianos. Não gostou do que eu estou falando? Me desculpa, mas eu não estou gostando desse compartilhamento ridículo que está acontecendo aí. Ah, mas você defende o Papa Francisco, você defende um padre que não está correto. Ué, tem canais, queridíssimo, queridíssima. É só fazer uma denúncia certa. Porque aí pega mal pro canal, sabe? Tinha canais que eu ficava assim olhando, pô, canal sério. De repente começou esse compartilhamento ridículo de padres que estão realmente falando bobeira ou estão fazendo bobagem mesmo, e tá me saindo que é? Vocês estão querendo ganhar, estão querendo surfar na desgraça dos outros? Tá querendo ganhar like, compartilhamento? Quer tacar fogo no parquinho? Meu amigo, na política brasileira, o parquinho já pegou fogo e estão só faltando colocar uma bomba atômica aí. Inclusive saiu uma notícia, né? Aí de um jornal que infelizmente está dizendo que esse fim de ano, as confraternizações de fim de ano, vai ser uma guerra em família de novo. Por conta do quê? Do fim lá do negócio da segunda instância, que a gente sabe quem que foi solto, né? Pra falar a verdade, eu não tô defendendo nenhum lado nem o outro, porque eu tô vendo só o povo pegando fogo aí e pegando fogo na sua família, dando discussão, vai ter até facada, sangue no zóio. É horrível isso. As famílias já tinham feito as pazes, já tinham se conformado com essa situação que a gente está vivendo em 2019, da política brasileira, conformado no sentido, bom, o que fazemos? É o presidente, né? Aí jogaram, soltaram uma pessoa lá, mais um monte de gente foi solta, pronto, o negócio vai pegar fogo de novo. Então, os ânimos já estão quentes, ainda vêm as pessoas fazer, sei lá se é um react, fazer uma denúncia, mas me desculpa, isso não é denúncia, isso aí é você querendo ganhar visibilidade em cima da desgraça dos paroquianos. Você não tem, as pessoas não têm nem sentido de empatia com os paroquianos daquele local. E eu vou dizer, aqui na Arquidiocese de Curitiba, quando ainda era o Dom Pedro Fedalto, que era bispo, né? Que agora ele é emérito, né? Porque por causa da idade e tudo, então ele cedeu o lugar. Mas há uns 25 anos para trás, teve um caso de um padre que no final foi excomungado pela da arquidiocese. Ele foi retirado mesmo. E isso é a pior coisa que pode acontecer para um católico, né? Para um cristão, seja padre, seja qualquer pessoa, seja consagrado, seja pessoa leiga, isso é horrível. Por quê? Isso que ele foi advertido. Acredito que foi advertido muitas e muitas vezes, só que ele continuou com umas práticas esquisitas, parece que estava machucando fisicamente algumas pessoas, com técnicas lá que dizia que estava fazendo cura e libertação, mas na verdade parece que, sei lá, estava fazendo umas coisas estranhas lá. E ele foi excomungado. Então teve um caso aqui. Eu não me recordo mais o nome desse padre. Ele tinha lançado até um livro. E eu, na época, eu estava voltando para a igreja, alguém me passou esse livro e eu, na inocência, comecei a orar aquelas orações. Quando eu soube que aquele padre estava excomungado, eu tive que até ir parar no confessionário, queimar o xerox que eu tinha. Falei, meu Deus, né? Não posso estar fazendo isso. Porque eu não sabia, tá certo? Mas é preciso confissão quando você usa o material de alguém que era católico e foi excomungado. E tem um padre, inclusive, atualmente, acho que é da região do Rio Grande do Sul, que foi excomungado e está atacando fogo no parquinho, falando mal do Papa Francisco. Chegou até a mostrar o papel, foi excomungado, como se isso fosse um mérito. Gente, que horror.
Dá até dó dessa pessoa, desse sacerdote, né, que foi excomungado. É muito triste, entende? Então não se deixe levar pela influência dessas redes sociais. Você fica chocado? Sim, mas pensa primeiro antes de publicar, compartilhar uma coisa dessa. Eu falo um trem desse, mas é mesmo. Um negócio desse. Sabe? Às vezes o padre está precisando de orientação. Sei lá, ele está passando por um problema difícil, deu uma surtadinha, precisa ser cuidado e protegido dele mesmo. Porque, sabe, hoje em dia as situações são assim. Tem que inquirir, sabe, o arquidiocese tem que inquirir esse padre, então esse aqui do bairro do Sítio Cercado, aqui de Curitiba, saber por que você está fazendo isso, caríssimo padre? Né? Mas não é eu como fiel, ou colocar isso como postagem para ganhar... Ah, gente, carniçaria. Depois vem falar dos programas aí que falam de morte, de tiroteio, de suicídio, de violência gratuita, violência no trânsito, sabe os noticiários, né? Você sabe quais são. Eu mesma, infelizmente, assisto de vez em quando. Fazer o quê, né? Até um outro noticiário que nem era tão violento assim começou a mostrar essas questões, violência no trânsito, e morte, injustiça, e a mulher chorando porque o marido foi morto, mulher que mata marido, filho que esfaqueia o filho. E no final a gente vê umas barbaridades, isso é carniçaria também. Só que infelizmente no meio católico eu tô vendo uma carniçaria bem sutil. E eu tenho que alertar vocês, caríssimos, não faz isso. E se você estiver fazendo isso, vai se confessar. Pede perdão para Deus. Isso é falta de caridade. Isso é falta de noção. E se não gostou do áudio, desculpa. Mas se fosse eu, chegou uma coisa dessa, primeira coisa tem que parar em mim. Eu vou mandar para a arquidiocese. Como eu já acredito que já tenha sido denunciado, porque foi um fuzuê, inclusive um canal que nem é da arquidiocese publicou isso, que foi onde eu vi, e depois eu fui correr atrás, mas não nas redes sociais, mas pessoalmente com pessoas íntegras que são da Igreja Católica já faz anos aqui na arquidiocese, que me falaram depois. Então eu acredito que Dom Peruso já esteja sabendo. O outro caso que eu falei, da homilia do padre, eu acredito que não seja da minha arquidiocese, mas eu também não gostei da forma como a pessoa abordou, porque isso que acontece tem que ser levado ao conhecimento da hierarquia desse padre, ou seja, o bispo, o arcebispo, lá da arquidiocese dele. Tá? Aí a arquidiocese que se resolva aí. Tem que resolver, porque é um membro aí dentro da arquidiocese. Certo? Eu tinha que falar um negócio desse. Eu tô muito indignado. Porque você não pode julgar a pessoa... você tem que ver os dois lados da questão. O padre está fazendo errado? Está. Mas será que ele não está doente? Será que não está passando por um problema difícil? Não está querendo chamar atenção? Tem que ver o que está acontecendo. Certo? Agora, tacar fogo na dignidade da pessoa, todo mundo taca, né? Que bonito, né? Deus está vendo. Misericórdia de você, caríssimo irmão que está compartilhando. Pior é quem está fazendo o post. Sabe? Rezar que é bom, ter calo no joelho, ninguém tem, né? Bonito isso. Muito bonito. Aí fica aquela coisa. Quem será que está querendo chamar a atenção do bispo, sabe? O cara que fez a publicação na rede social? Ou está querendo ganhar views? Sabe? Porque querendo ou não, monetiza o troço. Alguma coisa a pessoa ganha. Eu aqui, eu não ganho. De verdade. É só ver o total de inscritos. Os abençoados, graças a Deus, ainda bem que vocês são poucos. Nem quero ter muito inscrito. Pronto, falei. Estou rezando na causa dos dois padres e rezando para essas pessoas que estão querendo ganhar, monetizando seus canais, né? Que para mim isso não é coisa de cristão católico, isso para mim já é coisa de oportunista. Não gostou também do que eu falei? Azar o seu. Deus tenha misericórdia, viu? Mas vamos lá. Vamos iniciar então a liturgia da palavra, fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Malaquias 3, versículos 19 a 20.
Para a primeira leitura, estou usando a Bíblia, da tradução da CNBB, e o que eu tenho aqui é a capa da Canção Nova, tá? Então vamos lá. Versículo 19 a 20. Pois eis que o dia há de chegar como forno aceso a queimar. Os atrevidos, os que praticam injustiças, o dia que há de vir como palha vai incendiar, diz o Senhor dos Exércitos, sem deixar-lhes sobrar nem raízes nem ramos. Mas para vós que tendes o meu temor, o sol da justiça há de nascer, trazendo alívio em suas asas. Saireis saltando livres como bezerros do curral. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 97, dos versículos 5 a 9bc, com o refrão do versículo 9: O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Bem, primeiro, eu estou usando aquela referência à Liturgia da Palavra da editora Paulus, né, que é um livretinho que tem as indicações apenas da liturgia do dia. Para a leitura do Salmo, vou me utilizar da tradução da Ave Maria, tá? Que é de Zíper. E aqui o refrão 9, ele diz assim: Diante do Senhor que chega, porque ele vem para governar a terra, ele governará a terra com justiça e os povos com equidade. Tá diferente, mas o sentido é o mesmo, tá? Então vamos lá. Esse é o refrão, né? Então a partir do versículo 5. Salmodiai ao Senhor com a cítara, ao som do saltério e com a lira. Com a tuba e a trombeta elevai aclamações na presença do Senhor Rei. Refrão. Diante do Senhor que chega, porque ele vem para governar a terra, ele governará a terra com justiça e os povos com equidade. Estruja o mar e tudo o que contém, o globo inteiro e os que nele habitam. Que os rios aplaudam, que as montanhas exultem em brados de alegria. Diante do Senhor que chega. Refrão. Diante do Senhor que chega, porque ele vem para governar a terra, ele governará a terra com justiça e os povos com equidade. Diante do Senhor que chega, porque ele vem para governar a terra, ele governará a terra com justiça e os povos com equidade. A segunda leitura está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 7 a 12. 2 Tessalonicenses 3, versículos de 7 a 12. Aí a tradução que eu vou me utilizar é a tradução da CNBB. Sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de maneira desordenada. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos, e pelo contrário, enfrentamos um trabalho penoso e cansativo, de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos esse direito, mas queríamos apresentar-nos como um modelo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, temos ouvido falar que entre vós há alguns vivendo desordenadamente, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e assim comam o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Bem, aí eu não tenho a informação da aclamação, né? Então eu vou pular essa parte, que é a aclamação, a prévia do Evangelho, né? E eu vou direto para a leitura do Evangelho. A tradução que eu vou me utilizar é um material que eu encontrei no Sebo. Ele é das edições Loyola de 1980, tá? Já tem bastante tempo. Bíblia, Mensagem de Deus, Novo Testamento. Para vocês sentirem como é que também foi acontecendo mudanças na tradução, tá? Mas eu particularmente gosto dessas traduções da década de 80, final da década de 70, até por conta da forma da fonte que foi feita, papel. É uma tradução um pouco diferente das atuais. E o evangelho desse dia, desse domingo, está em Lucas 21, versículos de 5 a 19. Então vamos lá. Como alguns lhe observassem que o templo era construído de belas pedras e ornado com ricos donativos, Jesus disse:
Virão dias em que de tudo quanto contemplais não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Perguntaram-lhe: Mestre, quando acontecerá isto? Qual será o sinal para indicar o momento em que estas coisas vão acontecer? Ele respondeu: Tende cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Messias, e ainda, o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. É preciso que primeiro isto aconteça, mas não será logo o fim. Depois lhes disse: Levantar-se-á povo contra povo e o reino contra reino. Haverá grandes terremotos em várias partes, pestes e fomes, bem como fenômenos espantosos no céu. Mas antes de tudo isto, vos perseguirão, vos prenderão, vos entregarão às sinagogas e às prisões, vos arrastarão à presença dos reis e governadores por causa do meu nome, e isto vos servirá de ocasião para dardes testemunho. Gravai bem no espírito que não deveis preparar antes a vossa defesa, porque eu mesmo vos darei uma linguagem e uma sabedoria, e que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até por vossos pais, por vossos irmãos, vossos parentes e amigos, e eles matarão muitos dentre vós. Sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas nem um só cabelo de vossa cabeça se perderá. E com a vossa perseverança é que salvareis vossas vidas. Palavra da salvação. E aqui eu termino a liturgia da palavra deste domingo. Desculpa se eu fui muito enfática, né? Se tive que falar palavras duras e até dar nome para a situação. Mas as pessoas estão perdendo a mão para fazer um react decente aí no YouTube, para ficar postando coisas, né? Isso tem um nome dentro da Igreja Católica, é falta de caridade, é falta de respeito. E pior, você não está só atacando o padre, você está atacando os fiéis daquela paróquia. Porque eu acredito que os fiéis não estão felizes com aquilo. Ou com a homilia do padre, senão não teria dado reação. Só que as pessoas têm que parar de transformar a rede social como se fosse um mural do psicólogo pessoal, como se fosse... Porque tá parecendo coisa de criança, tá chamando atenção pra nada, e pior, tá pecando. Tá no erro, gente, não pode aceitar isso. Isso tá pior que fofoca, porque na época da fofoca, quando não tinha rede social, lógico que disseminava, acabava com a integridade de uma pessoa dentro da igreja, mas ainda era no meio de um grupinho, né? E aí a pessoa que fazia fofoca com maldade, vamos falar bem a verdade, era para ganhar vantagem em alguma coisa dentro da igreja, para denegrir aquela pessoa, tirar aquela pessoa da pastoral. Até hoje existe. Pior que ainda me chegam uns assuntos estranhos assim, não da onde eu tô, mas de outras paróquias. É isso que eu fico mais chocada, né? Ainda a informação ainda chega pra mim e tem que parar em mim. Não tá certo, entendeu? Tem que ter fim a essas coisas, não pode dar continuidade, você não pode dar corda, dar novelo de lã podre, da Ibope, sabe? Até hoje existe disputinhas de poder entre pastorais e grupinhos aí. O problema é que na rede social você não está disseminando para um grupinho, você está disseminando para o Brasil, para o planeta, até o Papa Francisco já deve estar sabendo. Só que ele não vai se meter porque existe uma hierarquia a ser respeitada. E me desculpa, isso é muita imaturidade, isso é ser um católico imaturo. Você não está pensando nos paroquianos, se o padre está doente, por que ele está fazendo isso, é para chamar atenção. De repente ele interpretou algum documento, está agindo à revelia. A gente não sabe se ele mora sozinho. De repente realmente deu um tilt na cabecinha, na cacholinha do padre. Mas quem sou eu para julgar? Sabe? É fácil também apontar o dedo para quem vai abortar. A menina foi estuprada, vamos supor, tá? A menina foi estuprada. Já não recebe apoio da família. Ela está sentindo o corpo como um nojo total porque foi uma violência tão grande que ela tem medo até de pegar uma doença. Por mais que exista o coquetel anti-AIDS, que logo que as pessoas são estupradas, elas recebem aí, pelo menos aqui na região, é dado, na região de São Paulo também, para essas pessoas, né? Ainda faz faz corpo de delito no IML. É uma situação horrorosa, toda uma violência mesmo, do pós ainda.
Aí vem o pessoal, critica o aborto, mas você vai acolher essa menina? Vai acolher essa criança? Vai dar orientação jurídica para dizer para ela que ela pode fazer a doação legalmente? Ela não precisa jogar essa criança? Que existe a possibilidade do aborto, mas por outro lado você pode doar a criança para alguém? Vai acolher essa criança? Vai acolher o psicológico dessa menina? É fácil ficar levantando cartazinhos aí em um hospital que faz o aborto. Aí tô falando aqui Brasil, tá? Não tô falando lá fora. Lá fora é outra realidade. Lá fora tem que ser desse jeito mesmo, porque o pessoal aborta a revelia. Aqui, o aborto ele tem o amparo da lei por situações extremas. E mesmo assim, eu sou pró-vida, mas tem que entender o outro lado, da vítima. Esses tempos eu vi um pessoal que foi fazer manifestação, mas aí eu pergunto, cadê a sua caridade, meu irmão, minha irmã? Tá errado, desculpa falar, tá errado. Você tinha que chegar lá no anonimato, assim, com cuidado, e falar, moça, ó, nós somos pró-vida. Nós temos um instituto aqui para te dar apoio jurídico, psicológico, não só para você como para tua família. Se você quer fazer doação, a gente entrega legalmente. Tem todo um amparo. E isso aí dá trabalho, né? E o pessoal não faz. É mais fácil ficar com o cartazinho lá, enchendo o saco, gritando, na frente do hospital, não respeitando os pacientes dentro desse hospital, ainda acusando o hospital de um monte de coisa, né? Ah, gente. Se for para ser assim, dá vergonha ser católico. Mas graças a Deus eu sou católica, voltei para a igreja por Jesus Cristo, nas mãos de Nossa Senhora. Sabe? E fora o povo que fala que o Papa Francisco é o Papa do fim do mundo, que é o Papa que vai parar no inferno, que é o Papa vendido, que é o Papa isso, o Papa aquilo, o Papa do Apocalipse. Você reza pro Papa Francisco, criatura? Não reza, né? Reza pra conversão dele. Se eu falar pra vocês não leem história também. Se eu falar pra vocês, esses dias veio à tona uma situação que envolve lá os campos de concentração, né? Mas isso eu vou falar no áudio de amanhã. Não vou falar agora porque senão consome muito tempo. Mas enfim, veio à tona aí a questão de Auschwitz, campos de concentração, e eu me recordei que havia um espião do lado dos aliados, ou seja, contra o governo de Hitler. Ele foi infiltrado e ele foi o primeiro a descobrir a respeito dos campos de concentração e as atrocidades científicas e de morte que aconteciam nesses locais. E ele falou para as autoridades. Aí, o que aconteceu? As autoridades ficaram quietas. Não mexeram uma palha. E, inclusive, saiu um livro. Aí também não dá para falar nada, porque não vem, o autor, até onde eu sei, não é católico, em que colocou um título bem significativo a respeito do Papa da época, Papa Pio XII, colocando assim, Papa Pio XII, o Papa de Hitler. Olha só, isso na década de 2000, final da década de 90 para os anos 2000. Essa publicação existe no Brasil, deve estar esgotada porque a editora começou a ter problemas, tá, financeiros, nem sei se existe ainda, mas o nome do livro é o Papa de Hitler, é a respeito de Papa Pio XII. E aí eu te pergunto, querido irmão, querida irmã, você que é devoto de São João Paulo II, São João 23, respeita o Papa Pio XII, e aí? E fica falando mal do Papa Francisco, lá vem minha pergunta. Você acha que teve algum Papa que não recebeu uma crítica dos próprios inimigos dentro da igreja? Não vou colocar inimigos, que é muito forte. Desafetos. Pessoas que não estão felizes com aquele Papa, né? É lógico que tem. Sempre vai ter resistência, maledicência. Vamos derrubar, tacar fogo na cadeira de São Pedro aí, desse Papa que está aí. Sempre teve. Papa João Paulo II sofreu 2 atentados, um a bala e o outro quase a facada. A facada não deu tempo. E era um padre ainda que ia dar a facada, olha só. Né? O Papa João Paulo I ficou 1 mês na cátedra. Sabe lá Deus o que aconteceu? Eu espero que tenha sido por mortes naturais, mas vai saber o que acontece nos bastidores do Vaticano. E aí o povo fica aí também ganhando em cima da desgraça do Papa Francisco, ou tentando desgraçá-lo, né? Isso que é pior ainda.
falei para um domingo, né? Mas eu tinha que falar, isso daí vai dar muito pano pra manga, pode sobrar pra mim também. Eu não tô nem aí, porque eu tenho que orientar vocês, porque isso é feio, tá? Muito feio. Não é para ficar falando mal de padre, por mais que o padre, olha, seja aquele pecador horrível, tenha feito aquele pecado mais pavoroso que você não está aceitando. Aí vem o desafio de ser católico cristão. Você está pelo padre, você está somente pelo território paroquial ou você está por Jesus Cristo? Porque é Jesus quem, por mais que você entre em depressão, tristeza, frustração, sabe, um monte de sentimento horrível, sabe, parece aquela coisa amarga, quando você descobre uma situação assim que envolve filhos da igreja. Eu já passei por umas situações assim recentemente, por várias situações. Eu sofri contrariedades, depois eu vi que realmente eu estava errada, mas havia situações que fugiam do meu controle. A pessoa estava pecando a revelia. E aí o que eu tenho que fazer? Bom, eu estou pelos filhos daquele carisma, daquela igreja, ou eu estou por Jesus Cristo, que está sempre sozinho no sacrário? E ainda tem gente que vem tacar pedra nele. Pedra que eu falo, assim, invasões que está acontecendo no Chile, mas eu estou falando, tacando pedra, chamando ele de mero pãozinho branco. Ah, coisas que eu ouvi. Ah, vocês ficam adorando um Deus morto. Nem dá para discutir com a pessoa, porque a pessoa pertence a uma seita que Deus me livre e guarde. Que falam que recebe o Espírito Santo. Não recebe. Não recebe mesmo. Tanto é que uma boa parte do povo que sai dessa seita evangélica vai parar no centro espírita. Pra você ver como é que é o trem da coisa. Eu sei porque eu conheço pessoas que foram parar assim, fizeram essa troca. Então não dá pra discutir com a pessoa, só tem que rezar pela pessoa, entendeu? Mas é de tudo que você vê. E não dá nem tempo de interceder, né? Porque é tanto assunto. Então eu estou falando, todo papa vai ter seus inimigos, ter seus desafetos, pessoas que querem tirar ele do poder, denegrir a imagem pessoal e, enquanto papa, né, martírio branco, e você tem que rezar pela conversão do papa, para ele aguentar firme. E qual que é o papa atual? É o Papa Francisco. E por favor, reze para o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, porque a cabeça tá ótima, mas o corpo não tá legal, né? Ele já tá bem debilitado, assim, não de doença, mas é que o corpo, a velhice, debilita a pessoa. É difícil até caminhar, né? Que graças a Deus está sendo bem cuidado. Teve os motivos para a renúncia dele, para deixar a cátedra, sabe? Aí o pessoal fica tudo de mimimi. Ah, vai fazer mimimi na frente de Jesus lá, vamos ver se você tem coragem de abrir o teu coração e mostrar quanto que eu e você somos miseráveis assim, a ponto de chorar, viu? Na hora que a gente percebe, na hora que eu me vejo assim, eu fico, nossa, eu sou isso, que desgraça. E as pessoas não fazem esse exame, né? Então parem de ficar difamando as pessoas e denegrindo um território paroquial. Faz pelo meio correto. Tá se sentindo incomodado? Faz uma denúncia. Aí a arquidiocese vai investigar para ver se é uma denúncia vazia, se é uma denúncia verdadeira, se tem que entrar com vários recursos assim para repreensão, até o último caso que é a excomunhão, que aí não tem mais jeito. Aí o negócio, vixe Maria. Aí cada um dos envolvidos que vê aí certinho, porque é feito tudo certinho. Ah, mas o padre, aconteceu. Então reza, tá, pela sua arquidiocese, pelo seu bispo aí. Vê aí, tá tendo problema, você não tá engolindo direito a situação. Eu também, tem coisa aí que eu não concordei, eu não concordo, mas eu tenho que rezar pela minha arquidiocese. Eu tô habitando aqui, eu não sou uma alienígena, eu não tô no reino dos céus. Não cheguei lá ainda pertinho do dedão, não cheguei nem perto do dedinho mindinho de Jesus. Né? Ainda vem, é por isso que eu tô, sabe, gastando meu tempo falando essas coisas, eu tenho que desopilar mesmo esse meu fígado aqui, porque, olha, povo, para de ser bobo, para com isso, você tá pecando no pecado dos outros ainda, se converta, pessoa que fez publicação, tem que rezar para essa pessoa também, sabe, pedir conversão, não pode fazer isso. Pronto, falei. Meus caríssimos irmãos, fiquem na paz de Deus, na medida do possível, né? Lógico, mas vamos pedir a paz de Deus, adentrando e abençoando a nossa casa, protegidos por Nossa Senhora e no Sagrado Coração de Jesus.
Fiquem em paz e vejam lá o que vocês estão republicando, retweetando, compartilhando e dando like, pelo amor de Jesus Cristo. Vocês não fiquem entrando nessas vibes. Isso tá mexendo na coisa até do demônio mesmo, porque o negócio, sabe, não sei, a pessoa perdeu a mão. Ai, eu preciso fazer vídeo, eu preciso colocar um post. Ó, segunda-feira não perca o áudio, tem uma coisa bem interessante para falar, que é do mundo secular, mas é importante porque envolve um pouco esse ato de empatia, né? Tá certo que não é de católico, não é da igreja católica, mas é importante a gente estar nos sensibilizando para a empatia quanto ao outro. Como que certas ações podem estar ajudando uns aos outros. Dando um testemunho como a irmã Dulce, que ela não perguntava se é católico, se é evangélico. Não, a pessoa estava com necessidade e ela ia lá e fazia, entendeu? Pronto, até mais.